Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler apenas 3 versículos, mas são 3 versículos muito conhecidos nosso. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 16. Vamos ficar de pé? Tem uma parte em pé, uma parte sentada. Vamos ficar todos de pé em reverência à palavra de Deus. Esses 3 versículos na minha Bíblia têm o subtítulo de O Desígnio e Efeito das Aflições. Versículo 16 nos diz assim: por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Vamos ler juntos esse último versículo? Portanto, não fixamos, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Amém? Fecha seus olhos mais uma vez. Nós vamos estar orando ao Senhor, pedindo a Ele que nos capacite, que Ele nos dê inteligência. E eu gostaria muito que você entendesse que essa oração, ela não é um costume, ela não é um rito, ela é uma declaração da nossa total necessidade da intervenção do Senhor. Amém? Senhor meu Deus, nós nos apresentamos diante de Ti mais uma vez, cientes de que o Senhor se faz presente neste lugar. Por isso, Deus, nós queremos Te pedir, nos ajude, nos capacite, nos dê inteligência, nos dê discernimento, fala o nosso coração. O Senhor já falou através dos louvores, e agora que o Senhor fale através da Tua palavra, que sejamos cheios, meu Deus, do Teu Espírito, que a nossa fé seja renovada nesta manhã, nesta tarde, meu Deus, nesta noite. No nome de Jesus oramos, amém. Estou de manhã, de tarde, de noite. Acho que eu agarrei em algum lugar. Irmãos, o título da minha palavra hoje é: onde você tem posto os olhos? Onde você tem colocado os seus olhos? Para essa pergunta o salmista nos responde lá no Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem de Deus, que fez o céu e a terra. Mas nós, mesmo sabendo que o nosso socorro vem do Senhor, muitas vezes tiramos os olhos dele, não tiramos? Principalmente nos dias de hoje, em que estamos sendo assim, bombardeados o tempo todo por notícias do mundo inteiro. Antigamente, uma notícia da Bósnia, de Israel, de onde fosse para chegar até nós, levava-se dias, meses. Hoje não, é instantâneo. A tempestade arrasou Dubai, na mesma hora nós estamos sabendo. Israel bombardeou e o Irã, na mesma hora nós estamos sabendo. Isso vai criando em nós o quê? Um estado de espírito, de alerta, não é? E sem dizer dos problemas que nos cercam diariamente. Sejam as perdas, sejam as crises, sejam as lutas, sejam a enfermidade. E não importa se é diretamente a nós ou se é aqueles que nos cercam, isso nos afeta. E o que eu tenho percebido
olhando, à minha volta, sem nenhum discurso sensacionalista, longe de mim isso, é que muitos estão desanimando na sua caminhada, estão se enfraquecendo, e alguns até perdendo a sua fé. Por quê, irmãos? Porque tem desviado os olhos do Senhor, tem colocado os olhos nas coisas. Nós, como espectadores, daquilo que está acontecendo ao nosso próximo, e até o que está acontecendo às vezes a nós mesmos, também nos sentimos assim, às vezes enfraquecido, cansado, inseguro, outras vezes triste, abatido. E eu tenho percebido, olhando à minha volta, que muito desses sentimentos, dessas emoções, elas têm sido causadas, por uma falta de se entender da fé, do que diz respeito à fé na vida do crente. A palavra de Deus nos fala em Hebreus 10:38, que o justo, ele viverá da fé. Que o justo viverá da fé. O justo sou eu e você, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas esse mesmo versículo vai dizer um pouquinho mais adiante, que aquele que recuar, o Senhor não tem prazer nele. Olha que declaração dura. Aquele que recuar. O que é recuar, irmãos? Voltar atrás. Dar passos atrás. Desistir. Desviar do propósito de Deus para a sua vida. Deus não tem prazer nele. Mais à frente, em Hebreus 11:6, ele vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo, em Romanos 5, ele nos diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E se você continuar a leitura desse capítulo 5, o apóstolo vai dizer assim: não somente isso, quer dizer, nós não nos gloriamos só na esperança da glória, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e perseverança experiência, e a experiência esperança. Irmãos, gloriar nas tribulações é coisa fácil? É só para crente, é só para quem entende, não é só para quem tem os olhos no Senhor, é só para aquele que tirou os olhos deste lugar. Eu vejo hoje muita gente esquecendo de quem é Deus na vida dele. Esquecendo que Deus, ele não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele cumprirá. Ele cumprirá. Outros têm esquecido de quem ele é em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É Ele que nos faz vencedor nessa terra. E quando perdemos de vista quem é Deus, ou perdemos de vista quem nós somos em Cristo Jesus, nós perdemos a nossa identidade de cristão. E aí é muito fácil esquecer de quem nós somos filho. Nós somos filho daquele que tem todo o poder. Nós somos filho daquele que nada é impossível para ele.
Amém? Nada é impossível. Deus é Deus de poder, Ele é Deus que cura, Ele é Deus que transforma, Ele é Deus que liberta, Ele é Deus que abre porta onde não tem porta, Ele é Deus que faz além daquilo que eu peço, além daquilo que eu imagino. Ele é Deus. Nunca perca de vista quem é Deus e quem você é em Cristo Jesus. Jesus nunca prometeu na sua palavra que seria fácil. Nunca disse a mim, a você, nem a ninguém: olha, o evangelho é simples, é coisa fácil. O evangelho é simples? Sim, mas a vida cristã é uma batalha. É uma batalha espiritual travada diariamente. E o Senhor, Ele nos chama, mas Ele também nos capacita para esta peleja, aleluias. E a pergunta que fica para mim e para você diante desta situação é: como seguir em frente? Como que eu faço? Como eu continuo? Se a vida está difícil para mim, se a luta que se abateu na minha casa, na minha família, é maior do que a minha força, se o momento em que eu estou vivendo é um momento onde eu tenho me sentido desanimado, como eu faço para prosseguir? Meditando nesse texto, o Senhor falou ao meu coração em 3 princípios. O primeiro dele: eu preciso cuidar das minhas emoções. Eu preciso tomar muito cuidado com as minhas emoções. Na maioria das vezes, o desequilíbrio emocional, ele provoca em nós o quê? Cansaço, estresse, esgotamento. Hoje, o maior número de enfermidades nos consultórios são quais? Problemas do sistema nervoso. Pessoas emocionalmente abaladas. Pessoas emocionalmente agravadas. Por quê? Por dificuldades de lidar com as lutas, dificuldade de lidar com os problemas. E eu entendo que a maneira como eu lido emocionalmente com meus problemas é a chave da questão. Porque, irmãos, nossa vida, ela é marcada por tempos. Tem época que as coisas estão muito difíceis. E se nessa época que fica difícil, eu desisto de Jesus, eu desisto do Senhor, como vai ser? É neste tempo que nós temos que nos agarrar a Ele e não tomar decisões baseadas nas nossas emoções. Eu estou muito chateada, eu estou muito triste, eu não vou na igreja mais. Eu estou muito cansada de tudo, então eu não vou para a igreja mais. Vou ficar quietinho no meu canto. Essas decisões são decisões muito perigosas para a vida do crente. São decisões que o colocam num lugar muito vulnerável. É quando eu estou fraco, é aí mesmo que eu tenho que buscar a Deus, com fome, com sede. É aí mesmo que eu tenho que estar aos pés da cruz. É aí mesmo que eu tenho que orar, que eu tenho que jejuar. Não posso olhar para as minhas vontades, para as minhas emoções. A palavra de Deus nos fala em Provérbios 4, 22, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A Bíblia, quando fala de coração, ela fala muitas vezes sobre emoção. Muito cuidado com as emoções às quais você tem dado lugar, que você tem deixado dirigir a sua vida. As emoções, elas vêm e passam. Nós não podemos buscar viver a nossa vida com o Senhor pautado nestas emoções. Não. Eu sirvo ao Senhor
na minha convicção racional de quem é Deus na minha vida. O problema de muitos é lidar com as dificuldades baseando suas decisões em emoções e em sentimentos passageiros. A maioria das vezes que eu recebo alguém na minha sala para aconselhamento, a primeira coisa que eu digo é: não toma decisão agora. Emocionalmente você não tem condição de tomar nenhuma decisão. Nós não tomamos decisões da nossa vida baseada nas nossas emoções. Eu estou com muita raiva, eu estou muito triste, eu estou muito chateado. É hora de quê? De processar essa emoção e aguardar. A palavra de Deus, ela fala a nós que a fé, ela é um firme fundamento das coisas que nós esperamos e a prova das coisas que não se veem. Eu não tomo decisão com base em emoções, eu tomo decisão com base em quê? A palavra de Deus. Aquilo que a palavra do Senhor me orienta é a decisão a ser tomada. Mesmo que as minhas emoções digam o contrário. Mesmo que aquilo que eu estou sentindo me diz, não tem jeito. Eu faço de acordo com a palavra de Deus. Sabe, irmãos, tem muitos irmãos nossos na fé, fragilizados, cansados, com o tamanho dos seus problemas, loucos para passar a responsabilidade da sua vida para outros. Mas Jesus vai dizer a mim e a você em Mateus 16, 24, que aquele que quiser vir após Ele, renuncie a si mesmo e toma para si o quê? A sua cruz. Então, uma segunda princípio que eu entendo nessa vida para lidar diante das dificuldades é tomar responsabilidade sobre a minha cruz. E a minha cruz aqui não diz respeito à pessoa, não diz respeito ao meu patrão, a um chefe, não. A minha cruz aqui diz respeito à minha posição como crente, meu testemunho quanto cristão, independente das circunstâncias. Eu continuo carregando a minha cruz, que é o Evangelho de Cristo Jesus. Eu continuo testemunhando quem é Cristo na minha vida. Eu continuo crendo que aquele que prometeu, no tempo dele, vai fazer aquilo que eu estou aguardando. Porque é a palavra dele que determina isso. Não sou eu, não são as minhas palavras. Então eu olho para a palavra de Deus e eu penso que eu nunca posso esquecer de prestar a Deus um culto racional. Eu não venho à igreja só porque eu estou feliz ou só porque eu estou triste. Eu venho ao culto prestar um culto a Deus porque eu sei quem Deus é na minha vida. Eu tenho que crer apesar das circunstâncias. Mesmo que a situação à minha volta não me mostre aquilo que Deus tem prometido na minha vida, o meu papel de crente é crer. O meu papel é crer. É crer naquele que é poderoso para me guardar dos tropeços. É crer no pastor que nos guia pelas veredas da justiça. É crer, irmãos, crer mesmo quando não se vê.
Por isso esse texto nos diz assim: nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem. Há uma versão que diz diferente um pouquinho: nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Porque se a minha caminhada for depender daquilo que eu vejo, você vai concordar comigo que ela vai ficar muito restrita. Porque vai haver situações em qual eu vou empacar ali e dali não vou querer continuar. Porque o que eu estou vendo é muito difícil. Independente. Nós somos, irmãos, condicionados a ver para crer. Mas a palavra de Deus nos diz que bem-aventurados que não viram e creram. Você é um bem-aventurado, meu irmão? Coloca a mão no seu peito e fala: eu sou uma bem-aventurada. Eu sou um bem-aventurado porque eu creio. Eu creio. Eu não preciso ver para crer. Eu creio. Irmãos, quando olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que aquilo que eu e você chamamos de problema, Deus chama de exercício. Exercício para fortalecer a minha fé e a sua fé. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, encontramos o apóstolo Paulo dizendo: glorificando nas lutas, glorificando nas dificuldades. Aquele homem sabia o que era dificuldade. Aquele homem sabia o que era luta. Isso é um estímulo para mim e para você. E eu louvo a Deus pelas provas. Eu louvo a Deus porque as provas existem. Porque é em meio às lutas e às tribulações que muitos corações duros têm a possibilidade de ter um encontro real com Jesus. Amém? Quantos, se não tivesse passado por uma prova, não teria tido a oportunidade de conhecer a Cristo? E nós, talvez não precisemos nem ter passado por isso, mas as lutas, elas vão nos transformando, elas vão nos fortalecendo e elas vão nos dando força para continuar. Mas o meu conselho a você hoje, nesta noite, é que você não deixe as suas emoções complicarem, tumultuarem o seu caminho. Guarde as suas emoções muito bem guardadas, debaixo da palavra de Deus. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto: não fuja dos problemas. Não adianta querer enfiar o problema para debaixo do tapete e acreditar que ele vai se resolver sozinho. Quando o problema vier, busque solução. Há uma passagem na Bíblia, no livro de 1 Reis, no capítulo 19, que eu gosto muito, que fala do profeta Elias. O profeta Elias se encontrava numa situação muito difícil. E ele, desanimado, abatido, exausto, ele procura uma caverna, entra nela e fica ali. E a Bíblia diz que Deus vai até ele naquela caverna e pergunta para ele, fala com ele, sai para fora. Eu adoro essa redundância, porque, na gramática ninguém diz sai para dentro, você só sai se for para fora. Mas quando Deus faz essa redundância para Elias, Deus está querendo dizer a ele: olha, esse lugar não é o seu lugar. Sai daí, que eu quero falar com você. E o texto nos diz que passa um vento muito forte. E o Senhor não estava naquele vento. Logo em seguida, fala que veio um terremoto. E Deus não estava naquele terremoto. Depois do terremoto veio fogo. E Deus não estava naquele fogo.
E o texto nos diz que depois do fogo, uma voz mansa e delicada falou com Elias. Irmãos, não foi no barulho forte, não foi no tremor de terra, não foi no fogo que Deus manifestou e mostrou a Elias que estava com ele. Foi numa voz mansa e calma. Não tem problema nenhum nós buscarmos o sobrenatural de Deus para a nossa vida. Mas nós não podemos permitir que a nossa fé seja embasada só nesses eventos. Não. Porque Deus é Deus de detalhe. É nas pequenas coisas que Ele manifesta o seu amor e o seu cuidado para comigo e para com você. Nós devemos sempre pedir ao Senhor que nos dê a sensibilidade de perceber o seu cuidado dispensado a nós, dispensado no dia a dia. Às vezes o deserto é muito longo e acabamos esquecendo, acabamos nos endurecendo e não percebemos a provisão diária, o cuidado, a sua presença. Não deixe as lutas endurecer seu coração. Não deixe as lutas tirar de você a sensibilidade de perceber Deus na sua vida. Não é errado pedir o sobrenatural de Deus na nossa vida, não. Não é. Mas precisamos aprender a pedir olhos espirituais abertos para perceber o mover e o agir de Deus. Que eu e você tenhamos esta capacidade. Se a situação, meu irmão, está contrária, se aquilo que você tem buscado do Senhor ainda não aconteceu, se o mundo se parece levantar contra você, se todas as coisas parecem estar contra você, se volte para Jesus. Se volte para Jesus. Jesus, Ele é a fonte a qual nós devemos recorrer sempre. Jesus, Ele é a água que satisfaz a nossa sede. É maravilhoso nós olharmos para a palavra de Deus no texto de Jeremias, no capítulo 17, a palavra de Deus descreve Jesus como ribeiro. Ele vai dizer assim, olha, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha não fica verde, e o ano de sequidão não se fadiga nem deixa de dar frutos. Ô irmãos, o ano de sequidão vem na nossa vida? Vem. Mas mesmo no ano de sequidão, as folhas não deixam de ficar verde e nem deixa de dar fruto, porque está plantado aonde? Junto ao ribeiro. Que nós possamos fortalecer as nossas raízes cada dia mais em Cristo Jesus. Que não venhamos ser estas folhas que ficam sendo levadas de um canto para o outro, mas sejamos árvores plantadas, que frutificam aonde foi plantada. Existe tempo de abatimento? Existe, mas nós vencemos, nós passamos. Há um texto na palavra de Deus, registrado lá em 1 Samuel, onde Davi sai à batalha com os seus soldados e deixa as mulheres e as crianças acampadas numa cidade chamada Ziclag. E quando eles retornam, eles deparam com um desastre avassalador. Os amalequitas haviam invadido aquela aldeia, botado fogo em tudo e levado as mulheres e crianças como escravas. A palavra de Deus fala que aqueles homens choraram tanto que faltou força, não tinha mais força para chorar. E naquele
tumulto de emoções, naquela dor desesperadora, ao invés de olhar para Davi e buscar uma solução juntos, eles procuram um culpado. E a palavra de Deus diz que houve um momento que eles queriam até matar Davi. E o coração de Davi ficou apertado diante daquela situação. Mas Davi, homem experimentado no Senhor, a palavra de Deus nos diz que ele buscou solução, que ele se reanimou no Senhor. E Deus deu a ele um direcionamento. E eles vão atrás e resgatam, as suas mulheres e os seus filhos. Meus queridos, Deus está chamando a minha atenção e a sua nesta noite. Tire os olhos das coisas. Tire os olhos dos problemas. Tire os olhos das circunstâncias. E coloque os seus olhos somente no Senhor. No Senhor. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Mantenha os seus olhos firmes no Senhor. Mesmo que os ventos assoprem mais forte, mesmo que você tenha medo, continue olhando para o Senhor. Continue olhando para Ele. Eu queria finalizar fazendo uma citação do Salmo 23. Queria te convidar a fechar os seus olhos e a pensar num lugar assim, de águas tranquilas e pastos verdejantes. Que você possa, nos períodos de luta, clamar pelo bom pastor e pedir a Ele: Senhor, eu não estou sabendo chegar nesse lugar. Me leva, direciona meus passos, me ajuda. Senhor, acalma meu coração, aquieta os meus pensamentos. Senhor, eu quero descansar nos teus braços. Irmãos, nós servimos a um pastor que conhece as suas ovelhas pelo nome. E ele nos chama para nos levar a este lugar de paz, a este lugar de tranquilidade. Ele não só conhece o caminho, mas como ali é a sua morada. Ah, meu querido, fala com Deus: Senhor, acalma a minha mente, acalma a minha alma, acalma os meus pensamentos. Me faz, Senhor, descansar nestes pastos verdejantes. Queria te convidar a orar agora. Você vai apresentar a sua questão a Deus. Todos nós que viemos aqui na quarta-feira, nós trazemos diante do altar do Senhor um clamor, uma luta, muitos fazendo correntes por saúde, outros por porta de trabalho, outros por questões judiciais, outros pelo casamento, outros por tantas questões pessoais às quais nós lidamos todos os dias. Mas eu quero te dizer nesta noite que o Senhor, Ele quer acalmar o seu coração. Ele quer que você descanse nele, que você aguarde nele, pois a vitória em breve vai chegar, aleluias. Senhor meu Deus, eis aqui, Deus, a tua igreja. Senhor, cada um dos meus irmãos, aqueles que estão no templo e aqueles que nos ouvem agora, sabem, Deus, a luta que estão passando, sabem a necessidade pela qual eles têm clamado. E a tua palavra nos diz que o Senhor nos conhece, conhece a cada um de nós, conhece o nosso clamor, conhece a nossa dor, conhece a nossa necessidade. E nesta noite, meu Deus, eu te peço, acalma o coração dos meus irmãos, derrama do teu bálsamo curador, que haja paz que excede
todo entendimento. Que o coração dos teus filhos sejam cheios da alegria, da presença do Espírito Santo na vida deles. Nós não estamos aqui negando a existência dos problemas, mas nós estamos aqui declarando que os problemas andam debaixo da autoridade de Jesus, pois Ele levou todas as nossas dores na cruz do Calvário. É Ele que declarou que somos mais do que vencedores nele. A tua palavra nos afirma sim, que o Senhor trabalha a favor daqueles que te amam, e nós te amamos, meu Deus. Nós aguardamos do Senhor a solução, e nesse tempo de aguardar, nós queremos aguardar com paciência, nós queremos aguardar com um cântico novo nos nossos lábios, nós queremos aguardar com os olhos postos no Senhor, nós queremos aguardar esperançosos no nome de Jesus. Ah, Deus, alcança cada um dos teus filhos nesta noite e trabalha a favor da vida deles, pois a tua palavra nos diz: operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Nós cremos, meu Deus, é na tua palavra, na tua promessa, por isso te louvamos e te damos glórias no nome de Jesus. Amém.